Doutor Marcos Herman, boa noite. Gostaria que o senhor falasse sobre a situação envolvendo o Ferreira, que surgiu informação hoje da negociação dele com o futebol norte-americano, e também sobre a situação que foi explanada pelo Filipão há pouco, dizendo que ele não estava aparecendo no CT há 3 dias para treinar, na ficha não aparecia. O que aconteceu para o Ferreira não dar as caras do CT nos últimos 3 dias? Boa noite. Boa noite, Simon. Em primeiro lugar, fazendo uma correção, o Grêmio não está vendendo o Ferreira. O Ferreira não está à venda. Mas ele tem a multa rescisória no contrato. Então, aparentemente, vão fazer uso disso. Nós recebemos agora há pouco, aqui no clube, uma carta do Atlanta United, dizendo que ia fazer o pagamento da multa rescisória. Vamos aguardar que eles façam isso. Mas quero registrar isso com muita clareza. O Grêmio não está vendendo o jogador. O jogador está sendo comprado de modo hostil, digamos assim. Quero destacar também que ontem nós tivemos uma reunião de manhã com o representante do jogador, e ele veio solicitar que nós o vendêssemos. Nós dissemos a ele que esse jogador não estava à venda, pelo menos esse ano. Nós poderíamos até analisar uma venda agora para entrega em janeiro, podíamos analisar isso. Podíamos analisar uma venda em dezembro para entrega imediata. E era o que nós podíamos fazer, porque nós temos um esforço para sair dessa situação e, evidentemente, que nós contamos com o Ferreira. Hoje, ele saiu da reunião dizendo que ia tentar acertar isso, mas fomos surpreendidos com a notícia que iriam fazer o pagamento da multa rescisória. Esse jogador não estava nos nossos planos de vender, e não agora, pelo menos. E, bom, se essa foi a decisão deles, é uma questão de lei, eles fazem o depósito. Agora, tem uma coisa importante nisso, com esse depósito nós temos cash para fazer as compras as contratações que nós queremos fazer e vamos fazer. Tinha uma outra parte da pergunta, Simon, desculpe, a ausência. A ausência é o seguinte, o jogador esteve ontem aqui na arena, conversando comigo. Ele não esteve ausente dos treinamentos, ele esteve ausente do tratamento médico. E, eventualmente, a gente não passa no departamento médico. E se a gente não é informado, a gente acaba não sabendo. Nem o treinador sabia. Ficou sabendo depois. Estando presente no campo, é notório isso, né? É fácil. Às vezes a gente passa no departamento médico, às vezes não passa no departamento médico. Isso é normal, isso acontece. E, infelizmente, fomos tomados de surpresa com essa informação que fazia 3 dias que ele não ia no departamento médico, embora ele tenha vindo aqui no clube, porque ele caminha normalmente, está bem, já está começando os exercícios e tal. Mas, enfim, é essa situação. Doutor Herman, tudo bem? Boa noite. O senhor usou uma expressão: com o pagamento desta multa, o Grêmio vai ter cash para contratar. Uma pergunta: o Grêmio já não tinha esse cash antes com outras vendas, tendo em vista, por exemplo, que o senhor Carlos Amodeu esteve na Europa, negociou a saída do Matheus Henrique e do Juan? E aí a pergunta que eu lhe faço de fato é: com dinheiro, por que o Grêmio não contrata? Não é tão simples assim. Todos os clubes brasileiros operam com déficit. O Grêmio cobre seu déficit com vendas. Se a gente olhar todos os clubes, no ano passado, 3 clubes só fizeram superávit. O Atlético Paranaense, o Ceará, muito pequeno, e o Grêmio. Mas são feitos, porque a operação ela é deficitária, a gente cobre com as vendas. Então, as vendas feitas ao longo do ano cobrem esse rombo, digamos assim, e os recursos que vêm do Matheus Henrique e do Juan ainda não vieram, por uma simples razão: esse acordo está ainda em fase de feitura dos contratos. Então, nós não recebemos nada. Agora, se isso se revelar correto, esse depósito da multa rescisória, ele tem que ser à vista. Normalmente, as compras de jogadores são feitas parceladas, raramente são feitas cash. Nesse caso, como é uma compra hostil, tem que ser feita cash. Então, tem os recursos imediatamente. O fato é o seguinte, isso é importante, Diogo. O fato é que, enfim, nós manteremos o clube equilibrado, né? Enfim, o nosso interesse prioritário agora é, obviamente, a questão desportiva, né? Nós queremos
ter um desempenho melhor e sair dessa situação. Mas conseguimos, graças à administração adequada, manter o clube equilibrado. Isso é muito importante. Boa noite, doutor Herman. Deixa eu lhe perguntar algo assim, pegando uma frase do Filipão anteriormente, onde ele disse que vai ficar no Grêmio quem quiser jogar. Ele disse que quem não quiser vai acabar saindo, vai embora, e ele não vai, como ele usou a expressão, não vai buscar ninguém em casa. Mas esse fato, o senhor está 3 meses, né, um pouco mais de 3 meses como vice-presidente no futebol. É claro que muitas coisas mudaram nesse período, muita coisa aconteceu nesse período. O fato de o departamento de futebol não ter sido avisado que um atleta não apareceu para tratamento em 3 dias seguidos, não configura aí uma falha de comunicação de certa forma grave, e isso não está dentro de uma série de problemas que daqui a pouco podem resultar no que a gente vê no resultado de campo, doutor Herman? Pfeiffer, boa noite, antes de mais nada. Eu diria o seguinte, é uma falha de comunicação grave. Agora, vamos resumir ao fato. Não vamos transportar ele para outras coisas, começar a imaginar, fantasiar coisas, porque em vez de fantasiar, vamos falar fatos concretos, né? Senão a gente faz confusão. Não acho que não é isso que você está pretendendo, nem nós estamos pretendendo. Nós temos uma falha de comunicação grave, sim. É óbvio. O treinador tinha que ser avisado, o gerente executivo de futebol tinha que ser avisado, a vice-presidente de futebol tinha que ser avisada, não foi avisado. Bom, mas vamos resolver isso internamente, vamos melhorar essa comunicação, tem um problema aí. Agora, imaginar que nós estamos nessa colocação porque a gente não se comunica, a gente está brigando, tá bom, isso é fantasia tua, né? Isso nós não temos... Passemos, então, a fatos concretos, senão a gente fica começando a criar minhoca, assim, na cabeça das pessoas, tal, de coisas que não existem. Simples assim. Doutor Marcos Herman, boa noite. Queria que o senhor tirasse uma dúvida. Por que a multa do Ferreira é tão baixa, e 8 milhões, e até o torcedor vinha perguntando muito, por isso que eu estou lhe perguntando, estou transferindo só essa pergunta. E outra questão, a do Juan. Por que o Juan está sendo vendido agora? Por que o Grêmio não conseguiu renovar com o jogador? Pelo que eu vi, tem o interesse do jogador em permanecer até o final da temporada. Ele mesmo acabou revelando nas redes sociais. Mas essa venda tão repentina de um atleta que vem crescendo e o interesse do Flamengo em contar com o atleta acelerou o CEO do clube ir até a Europa e até vender esse jogador também, assim como o Matheus Henrique. Obrigado, boa noite. Boa noite, César. Vamos por partes. Primeiro, o caso do Ferreira. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, o representante do Ferreira não quis renovar o contrato. Tiveram vários interlocutores até que o CEO, a Carlos Amadeu, na ocasião, conseguiu se aproximar do representante e nós fizemos uma renovação de contrato, onde houve um reajuste, obviamente, dos salários e foi incluída essa multa que foi por exigência menor que normalmente é. Mas o fato é que até então, até 1 ano atrás, não tinha nenhuma multa. Nenhuma multa. E ia terminar o contrato e o atleta ia ser livre. E aí, ou seja, nós, graças a essa negociação no Carlos Amadeu, nós conseguimos colocar uma multa de 8 milhões. Portanto, nós consideramos esta multa, em vista das circunstâncias daquele momento, uma vitória. Muito bem. No caso do Juan, eu gostaria de destacar o seguinte, foi condição sine qua non da diretoria a não entrega do jogador em 2021. Que bom que o jogador também pensa do mesmo jeito. Então, nós estamos pensando da forma muito parecida. Isso é muito bom, né? Fico muito contente. Cabe destacar que faz 3 meses nós colocamos uma proposta para o jogador, para renovação, mas os representantes do jogador entenderam que, enfim, não estavam de acordo com a proposta, é um direito legítimo, né? A proposta, no nosso entendimento, é uma proposta boa, mas ela foi recusada, e desde então a gente não conseguiu evoluir. Vendo que no futuro também ele poderia sair gratuitamente, então nós entendemos agir agora para salvaguardar os melhores interesses do Grêmio, e conseguimos fazer isso, esse é o fato, né? Vamos contar com ele, que é um excelente jogador, vamos contar com ele até o final do ano. Eu acho que isso é importante dentro do cenário. Herman, eu sei que
Tu mencionou que o Atlanta enviou um documento agora há poucas horas, mas o futebol ele é dinâmico, né? Vocês têm o prazo da janela de transferências de negócios fora do Brasil, uma limitação de jogadores com 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Tu entende que a busca por um substituto do Ferreira, ela tem como ser rápida nesse momento? Como é que vocês estão trabalhando essa reposição? E além do Borja e do substituto do Ferreira, vocês imaginam a contratação de mais algum jogador nos próximos dias? Sim, o Felipe, Jeremias, o Felipe falou sobre isso na entrevista dele, e é exatamente isso. Nós estabelecemos prioridades em nomes e vamos trabalhar em cima desses nomes. É mais de um jogador, é isso que nós vamos trabalhar. E mais de uma posição. É isso que eu posso te dizer. O resto realmente não tem como dar a menor dica, porque isso atrapalharia muito as negociações. Mas nós temos esse compromisso, porque nós temos que fortalecer o time. Sai o Matheus, nós temos que repor, né? Sai o Ferreira, nós temos que repor. Isso é absolutamente vital e necessário. E temos os recursos para isso, e temos a disposição para isso, e temos a necessidade para isso, e vamos executá-lo. Doutor Marcos, hoje tivemos a notícia, né, da rescisão de contrato com o Paulo Vitor, parte do Grêmio. Quanto ao Everton Cardoso e ao Vitor Ferraz, há alguma negociação também para a rescisão de contrato, ou o Grêmio apenas aguarda propostas para esses jogadores que estão treinando separado? Hoje não tem proposta, eles têm trabalhado normalmente, nada mudou na atividade deles, mas, enfim, estamos aguardando alguma proposta. Eles são conhecedores da situação, obviamente, e eventualmente, talvez, os representantes deles tragam algum interessado para eles continuarem a carreira deles. Cabe destacar que ambos têm treinado de maneira muito adequada, com muita dedicação, e têm, enfim, mantido o modo adequado de se relacionar com o clube e com os companheiros. Herman, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Eu queria te perguntar em relação a esses jogadores que estão saindo e a composição, né, que é uma palavra que o presidente gosta de falar bastante, composição de valores, porque custa caro também, né, fazer essas rescisões. O Grêmio, obviamente, tem esse valor entrando, como tu mesmo falaste, em cash, né, do Ferreira. O Grêmio necessita de pelo menos 3 contratações, pelo que a gente está falando em reposição, e mais o Borja, que já está teoricamente contratado. Não, é o Borja e mais 2. Isso. 2 jogadores, né, além do Borja. Então, basicamente te perguntar, o Grêmio pensa hoje em retomar alguma negociação que não finalizou, em especial, por exemplo, a do Pedro Rocha, que é um jogador de lado de campo, ou isso pode se dar como encerrado e o jogador hoje não tem mais negociação? Eu não vou entrar desculpe, Gabriel, mas eu não vou entrar em nomes, porque isso, enfim, não é da nossa filosofia e acho que não é adequado para a nossa estratégia negocial. O fato é que nós temos claro que nós vamos trazer 2 jogadores, isso está presente, pode eventualmente vir um terceiro, mas isso nós ainda não temos muita certeza disso, vamos observar nos próximos dias. Boa noite, doutor Marcos. Doutor Marcos, a gente sabe que contratar jogadores não é uma matemática, muito menos tem uma receita de bolo. Às vezes pode contratar um grande jogador e não vir dar certo, como foi o caso do Tardelli, por exemplo. O que o Grêmio está fazendo para diminuir essa margem de erro, para conseguir contratar de uma maneira rápida e de uma forma tão necessária que o Grêmio precisa agora? Estudando muitos jogadores, observando demais jogadores. O nosso CDD trabalha dioturnamente, tem 5 pessoas ali cuidando diariamente na análise. Os nossos profissionais, desde o gerente executivo de futebol até a comissão técnica, observando junto e buscando minimizar. Os erros do futebol de contratação são meio naturais assim no futebol, mas a gente hoje tem mecanismos para minimizar isso. A gente não pode atuar de modo empírico, né? E nem como, porque eu joguei com esse cara há 8 anos, ele era ótimo, tal. Não, isso já era, não é mais assim, porque eu vi ele na televisão a semana passada, tal.
Isso apenas para as pessoas que estão nos escutando, ter certeza que não é assim, é com base em muito estudo, se vê muitos jogos de cada jogador, enfim, e tem que buscar exatamente um jogador que se adeque à nossa necessidade, né, ao nosso estilo de jogo, ao nosso modelo de jogo e à nossa necessidade específica. Muito obrigado, boa noite. Tá aí então, rapaziada, tá aí a coletiva do vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, falando aí, é uma situação que pegou preço aí, essa não ida do